Vamos para mais um capítulo do livro 10 Meninas que Mudaram o Mundo, capítulo 8. Ruth Bell Graham. Wang Nai Nai chamou Ruth para se despedir do pai, que estava de saída para o hospital onde trabalhava. A menina veio correndo, acenou até perder o pai de vista e, em seguida, deu um abraço na babá. Elas duas, uma senhora chinesa e uma criança americana, amavam uma a outra. Ruth gostava de olhar para Wang Nai. Para ela, as marcas no rosto deixavam a babá com um ar sorridente, o que achava lindo. Os outros também enxergavam as marcas no rosto de Wang Nai, porém de sofrimento, consequências de um legado de privação, pobreza e problemas que a menina era ainda pequena demais para entender. No rosto da Ruth não havia marcas, exceto quando apertava os olhos para enxergar no sol, mas contemplar o olhar brilhante de Wang Nai não a perturbava. Uma segunda menina entrou correndo na sala e se atirou nos braços da babá. "Onde estava?" perguntou Wang Nai Nai. "Você não veio quando a chamei para se despedir de seu pai." "Sinto muito", disse Rosa. "Eu não vi." A mulher compreendeu e disse: "Deixe-me adivinhar. Você estava entretida com algum livro?" Rosa deu um risinho maroto e fez que sim. "É um livro muito bom também." "Nunca vi uma família que gostasse tanto de ler como os Bells. E você, quando lê, parece que sai do mundo real e entra em outro mundo." "Boa ideia!" Rosa bateu palmas entusiasmada. "Vamos brincar de Alice no País das Maravilhas?" Os olhos de Ruth brilhavam. "Rosa, você pode ser Alice e você, Bá, pode ser o chapeleiro maluco." Wang Nai Nai não reagiu e quando as meninas finalmente a localizaram em seu quarto, perceberam que teriam de passar sem o chapeleiro maluco, pois sentada numa banqueta baixinha, a babá cantarolava hinos chineses de um livro cuidadosamente montado à mão. "Ela pode ser a rainha de copas", cochichou Rosa quando descia as escadas, "pois ela não entra na história por enquanto." "Mamãe", chamaram juntas, "podemos pegar as roupas do baú para brincar?" A senhora Bell virou-se para as filhas e disse: "Vocês estão crescendo tão rápido que eu já ia mesmo dar uma olhada no baú." Rosa e Ruth tiveram uma manhã feliz, revigorando um baú repleto de roupas, escolhendo o que combinaria com Alice no País das Maravilhas e descobrindo quanto havia crescido. Só depois de guardarem novamente as roupas no baú é que a senhora Bell notou uma certa tristeza no semblante de Ruth. "O que foi?" perguntou a menina de 7 anos. Ruth tentou explicar. "Todo chinês usa roupas coloridas, de tecidos brilhantes, mas nossas roupas são sempre sem graça." A senhora Bell sentou Ruth em seu joelho e puxou Rosa para junto de si, de modo que pudesse abraçar as duas. "Nossos irmãos que ficaram nos Estados Unidos são sempre muito gentis com os missionários como nós", começou. "Eles mandaram dinheiro para os médicos, como o papai, e compram tudo aquilo de que o hospital precisa. Não só isso, mas também guardam as melhores roupas que não servem mais em seus filhos e mandam para várias pessoas, inclusive para nós. Por isso, vocês têm roupas quentinhas para usar no clima frio da China. É muita gentileza da parte deles." "Eu sei disso", disse Ruth à mãe, "mas às vezes tenho vontade de escolher um vestido novo, eu mesma." Wang Nai Nai apareceu na sala. "Estou pronta para ser a rainha de copas", anunciou. Esquecendo o vestido novo, Ruth assumiu o papel do chapeleiro maluco. Dizer adeus era algo que fazia parte da rotina de Ruth. Todo dia acenava para o pai quando ele saía para trabalhar. Ao longo dos anos, vários outros missionários passaram pela casa da missão, quando Ruth não estava dando boas-vindas, estava dando adeus. Houve um tempo em que os Bell se despediram de seus amigos chineses, especialmente de Wang Nai Nai, quando partiram em viagem para os Estados Unidos. Por mais duros que tenha sido despedir-se da babá, não foi tão difícil quanto o que estava por vir.
Quando Ruth tinha 12 anos, Rosa foi mandada para a escola para estrangeiros Pyongyang, na Coreia do Norte. Ruth passou o ano inteiro tentando livrar-se da ideia de que logo ia ficar junto à irmã, mas o pensamento não a deixava. Implorou para que os pais a deixassem ficar com eles na China. Chorou muitas noites antes de dormir, e na véspera da partida, Ruth orou, pedindo para morrer antes do amanhecer. Mas não foi o que aconteceu. Em 2 de setembro de 1933, aos 13 anos de idade, Ruth era uma das 5 crianças missionárias a bordo do Nagasaki Maru, que estava ancorado no rio Uangpu. Quando recolheram o porta-ló e desamarraram as cordas que prendiam o navio aos cais, Ruth achou que seu coração não fosse resistir. Quando o navio levantou âncora e começou a deslocar-se lentamente, sulcando as águas lamacentas do Uangpu, ela se deu conta de que a sua infância havia ficado para trás, e a felicidade também. Ruth Bell não acreditava que longe dos pais, afastada da babá, fora da China, pudesse ser feliz. Lá vem o Yangtze! Gritou uma das crianças, quando chegaram aonde o lamacento Uangpu encontrava o ainda mais lamacento rio Yangtze. Houve barulho e agitação das crianças, mas Ruth nem se abalou. O mesmo ocorreu quando o majestoso Yangtze desaguou no mar oriental da China. A cada marco, Ruth ficava mais triste, e a tristeza se completou quando finalmente chegou a Pyongyang. Durante algum tempo, sentiu profunda saudade de casa, como se estivesse dividida. Coração na China, corpo na Coreia. Só quando ficou doente e precisou passar um tempo na enfermaria da escola, Ruth encontrou um pouco de consolo. Isso porque passou o tempo lendo os salmos da Bíblia. Embora tivesse apenas 13 anos de idade, leu os 150 salmos. Ruth ficou surpresa ao saber que o rei Davi, autor da maioria dos salmos, às vezes também ficava abatido. À medida que lia, Ruth sentia-se consolada por saber que Deus tinha estado com Davi nos momentos de aflição e que estava com ela também nos momentos de angústia. 4 anos depois, terminados os estudos, Ruth estava pronta para viajar novamente. Era 1937. O Japão havia atacado a China, próximo a Pequim, e as forças japonesas estavam começando a invadir o norte do país. O Dr. Bell, convencido de que haveria guerra, começou a fazer tudo o que podia no hospital, a fim de preparar-se. A senhora Bell também estava ocupada fazendo as malas de Ruth, que viajaria para os Estados Unidos, onde frequentaria o Wheaton College. Ruth tinha 2 certezas de que nunca se casaria e de que Deus a queria como missionária. Por que então precisou fazer a faculdade nos Estados Unidos? Perguntou à mãe enquanto dobrava as roupas. Embora estivessem encantados com a vocação da filha, os Bells embarcaram Ruth no navio rumo à América, sabendo que a filha tinha muito a aprender e que a faculdade lhe faria bem. O tipo de liberdade que Ruth encontrou na faculdade era algo completamente novo, e ela soube aproveitar tão bem essa liberdade que poucas semanas depois de ter chegado à escola, quase foi convidada a se retirar. O pessoal da administração não gostava nada do fato de Ruth chegar sempre tão tarde ao alojamento, quando todas as portas já estavam trancadas, e gostava menos ainda do fato de ela escalar a parede e entrar pela janela do quarto, em vez de bater e esperar que lhe abrissem a porta. 2 opções lhe foram dadas: ser expulsa ou ser punida. Se tivesse sido expulsa, jamais teria conhecido William Billy Frank Graham, um jovem pastor batista que havia chegado para estudar na mesma faculdade. Billy tem, no mínimo, 1,95 metros, disse uma das amigas de Ruth. E tem 21 anos de idade, disse outra. Ele é da Carolina do Norte, acrescentou Ruth, e já é pastor. Uma das garotas sorriu como se sonhasse. Reparou nos olhos dele? Perguntou.
São os mais claros e mais azuis que eu já vi. Não era de admirar que tivesse tido muitas namoradas, mas não demorou muito e uma moça especial já estava na vida de Billy. Ele e Ruth Bell formavam um belo casal. Embora ela tivesse pensado que nunca se casaria, assim que conheceu Billy Graham, teve certeza de que ele era o jovem que Deus havia preparado para ela. Em 13 de agosto de 1943, William Franklin Graham e Ruth Bell se tornaram marido e mulher. Depois de todas as despedidas da vida de Ruth, foi um alívio para ela descobrir que havia chegado a hora de se estabilizar com o homem que amava, construir um lar, ter filhos. Podia até imaginar como seria o futuro. Teria uma casa confortável, uma igreja afetuosa. Como Ruth sabia que Billy era um pastor cheio de dons, ela o imaginou dirigindo cultos por toda a região. Mas ele passaria as manhãs em casa, fechado no escritório. Pensou, adoraria que Deus nos desse filhos, mas eles teriam de ficar bem quietos, do lado de fora do escritório, para não perturbar o papai. Ele estaria lá para as crianças, estaria lá para ela, enquanto Ruth costurava as cortinas de sua primeira casa, tecia seus sonhos. É uma oportunidade maravilhosa, disse Billy à mulher, 2 anos mais tarde. O evangelismo pulsa em meu coração e gostaria de me dedicar a ele em tempo integral. Poderíamos nos mudar para perto do papai e mamãe, disse Ruth. Seria tão bom ficar mais perto deles, agora que voltaram para os Estados Unidos. Os dois oraram a respeito disso, conversaram, acertaram detalhes e, finalmente, decidiram que Billy deixaria o ministério de pastor regular e trabalharia como evangelista em tempo integral. O que Ruth talvez não tivesse percebido é que estava abdicando do sonho de ter um marido e um pai caseiro. À medida que o tempo passava, as viagens evangelísticas levavam Billy para cada vez mais longe e, consequentemente, eram cada vez mais longas. Ruth, que um dia imaginou ter dito adeus às despedidas, volta e meia se pegava despedindo-se do marido, quando ele partia segurando a valise numa mão e segurando o casaco na outra. Billy e Ruth Graham tiveram 5 filhos, 3 meninas e 2 meninos. Ginny, Anne, Bunny, Franklin e Ned cresceram vendo o pai ficar cada vez mais conhecido. Ele falava no rádio, aparecia na televisão e também havia livros a seu respeito. Mas para os filhos ele não era o Billy Graham, o pregador mais famoso do mundo. Ele era simplesmente o papai. Adoravam quando Billy estava em casa e ele se divertia com a bagunça das crianças que ouviam suas histórias de lugares distantes e de pessoas diferentes e das comidas exóticas que havia provado em lugares estranhos. Quando o pai viajava, todos sabiam que a mãe ficava calada um dia inteiro e depois se ocuparia dos afazeres para tentar se esquecer do adeus. Por que você não viaja com o papai? Os filhos, agora um pouco mais crescidos, sempre lhe perguntavam. Isso não é para mim, explicou. Embora vocês saibam que já estive em vários lugares com o papai, minha tarefa é manter o ninho quentinho para vocês e para ele. Nossa casa lembra mesmo um ninho, disse uma das meninas, pois o dia estava brilhando e ensolarado e todos estavam sentados do lado de fora, cercados de árvores em Little Pinole Cove. Como nossa casa, ninho, é praticamente toda de madeira, quase consigo imaginá-la no galho de uma árvore enorme, continuou a adolescente. Ruth ficou maravilhada de ouvir isso. Fico feliz que ache isso, disse, pois esse é o meu trabalho aqui, fazer um ninho para os Grahams, fazer um ninho para o papai. Você nunca se acostumou com as viagens do papai, não é? A garota perguntou. Ruth pensou antes de responder. É o nosso modo de viver, disse com muito cuidado. E Deus nos dá força para ficar longe um do outro e ainda assim nos amarmos muito, mas na verdade nunca me acostumei a despedidas. Mamãe continuou a filha. Sentindo
de algum modo que Ruth estava disposta a conversar? Uma vez você disse achar que Deus a havia chamado para ser missionária. Mas você não é missionária, é? Ruth sorriu para a adolescente e pensou enquanto a filha estava crescendo. Sim, eu sou missionária, respondeu, porque o Senhor me permitiu falar com muitas pessoas sobre Jesus, mas acho que meu ministério consiste em concordar com as viagens evangelísticas de seu pai e apoiá-lo. Eu sempre tive de enfrentar despedidas quando criança, e sempre foi difícil. Agora compreendo que na realidade estava sendo treinada para ser esposa de Billy Graham. Deve estar certa, concordou a menina. Porque se você tivesse insistido para o papai se fixar numa igreja, ele não teria falado de Jesus a milhões de pessoas. Ruth apertava os olhos por causa do sol. É mesmo surpreendente, disse com suavidade como que para si mesma. Ele pregou em mais de 70 países, inclusive na Rússia comunista, e transmitiu a milhões e milhões de pessoas as boas novas de que Jesus Cristo é o Salvador. E valia a pena? Perguntou a filha. Ruth levantou-se instantaneamente e, bem desperta, respondeu. Se vale a pena? Claro que sim. Fácil não é, mas cada doloroso adeus vale a pena. A garota se levantou e atiçou a brasa da churrasqueira. Faltam só 9 dias para o papai voltar, lembrou. Ruth sorriu. E agora, onde coloquei minha lista? Perguntou. Não posso me esquecer de comprar o chocolate quente preferido do seu pai e a pipoca. E calma, mamãe, disse a filha sorrindo. Você tem 9 dias inteiros para aprontar tudo até receber o papai de volta ao ninho. E já começou a agitação. Você sabia? O rio Yangtze é o maior da China, o 4º maior do mundo. Ele tem 5.494 quilômetros de extensão desde a nascente no Tíbete, até o ponto em que deságua no mar oriental da China. Certa vez o explorador Marco Polo comentou que lhe impressionava o número de barcos que navegavam por esse rio. Hoje em dia, porém, as fortes chuvas de verão vêm causando enchentes desastrosas. Lembre-se, Ruth ficou aborrecida quando teve de ir para a escola e deixar os pais. Ficou deprimida e com muita saudade de casa, mas ao ler o livro de Salmos descobriu que outras pessoas entendiam o que ela estava passando. Ruth também conseguiu perceber que Deus estava com ela. Quando você se sentir triste e deprimida, ore a Deus. Peça a Ele que lhe dê conforto por meio de sua palavra, a Bíblia. Pense nisso. Ruth e Billy estavam envolvidos no ministério de evangelização. Evangelizar é contar às pessoas sobre Jesus Cristo. Você pode evangelizar em qualquer lugar, pode evangelizar em outros países, em outras cidades e também em sua própria casa. É muito importante contar às pessoas que você conhece e ama que Jesus quer salvá-las do pecado. Mas Jesus também nos manda ir por todo o mundo pregar o Evangelho. Vamos orar? Querido Deus, o Senhor é surpreendente e maravilhoso. É um Deus de amor. É o único Deus verdadeiro. Ajude-me a falar do Senhor para as pessoas e fazer a minha parte espalhando as boas novas em todo o mundo. Em nome de Jesus. Amém. E assim terminamos mais um capítulo desse lindo livro. Espero que você esteja gostando. Um abraço e até o próximo capítulo.